Então, agora que a gente já viu aí os principais mecanismos, né, pelos quais a lipólise vai acontecer, nós vamos conversar sobre alguns componentes que têm uma ação aí termogênica que vem sendo estudada, então, né, pela literatura, tá? O principal deles, e já reconhecido, né, pelo Comitê Olímpico Internacional, aí, né, como um recurso ergogênico comprovado, né, é a cafeína. Então, o que é a cafeína, pessoal? Ela é um alcaloide que tem um potencial de estimular o sistema nervoso central, por meio do aumento na liberação de epinefrina, certo? Da nossa adrenalina aí. Tanto no café, quanto no cacau, folhas de chá, guaraná, né? Nós temos aí grandes exemplos de concentração aumentada da cafeína. E temos ela também, né, isolada em compostos, né, encapsulada aí, né, para utilização. Esse esqueminha, ele mostra, né, que quando a cafeína ela atinge lá a circulação, né, você tem uma ação rápida, tá? Então, se percebe os efeitos rapidamente em pacientes que são metabolizadores rápidos, tá? E leva aí o ingrediente ativo, né, até o seu receptor, no caso aí o beta-adrenérgico, tá? Para que possa, então, realizar a sua função. Então, esses compostos fazem com que as glândulas adrenais bloqueiem a produção de adenosina e liberem norepinefrina. Então, que é um hormônio que vai aumentar aí, né, o uso dos ácidos graxos e gorduras em geral, né, como fontes de exercício como fontes de energia para o exercício. Então, aquela clássica ativação da via, né, beta-adrenérgica que a gente já comentou aí anteriormente. Com isso, a gente tem, então, a gordura fornecendo substrato energético para o exercício, uma queima aumentada, né, proporcionalmente de gordura, uma diminuição desses estoques de gordura e um efeito muito desejado, principalmente quando quando se almeja a questão da definição muscular, porque aquela capinha de gordura que fica ali em cima da musculatura acaba indo embora, né? E aí você consegue essa definição aí do shape, né? Que o pessoal que treina gosta tanto, de uma forma mais visível, tá? Em relação às dosagens, normalmente o consumo médio de 400 miligramas de cafeína, que no Brasil a gente tem, né, a legislação fica de 200 a 400 miligramas, aí normalmente são as cápsulas comercializadas, mas já se observou que valores em torno de 5 miligramas por quilograma de peso não costuma se associar à toxicidade, tá? A partir disso, a gente já começa a observar uma interferência, né, já nesses níveis aí, de uma diminuição na absorção do cálcio. Então, a cafeína ela é algo, né, a ser observado aí em pacientes que possam apresentar algum risco na questão da desabsorção, ok? Desse mineral. O efeito na oxidação de lipídios demonstra ser mais eficaz em exercícios de baixa e moderada intensidade, e a cafeína chega a aumentar em torno de 27% a oxidação lipídica aí. Então, é um composto que sim tem uma eficácia comprovada. Claro que muitas pessoas acabam fazendo superdosagens, existe a questão da dependência, né, dose dependência, quanto maior você a dose que você utiliza, mais o teu corpo vai precisar aumentar para que, né, você sinta os efeitos, né? Então, tem várias situações aí, ok? Mas bem administrada, diante de uma prática regular de atividade física e uma dieta, né, regrada, pode ser interessante, ok? Outro composto que é bem estudado é a capsaicina, que é um fitoquímico encontrado prioritariamente em pimentas vermelhas, certo? Ela possui uma ação agonista sobre um receptor conhecido como receptor transiente potencial do amiloide 1, esse nome gigante aí, né? O TRPV1. Então, ela vai atuar aí por um canal não específico de cátion, promovendo um influxo de cálcio. E a sua ativação induz a sensação de aquecimento e sinaliza a ativação do sistema nervoso simpático. Então, faz um aumento
no gasto energético total, na lipólise, na oxidação dos ácidos graxos, né? Você tem um aumento aí nesse influxo aí de cálcio, ok? Então, já se sabe que exercícios, principalmente com característica aeróbica mais extenuantes, diminuem a liberação do cálcio, enquanto que a ativação desse TRPV1 vai atuar aumentando a liberação de cálcio e promovendo, né, um aumento aí na força. Então, é um dos efeitos desejados aí desse termogênico, né? Algumas pessoas até combinam com outros, mas você tem, então, essa ativação aí, aumentando, então, a liberação do íon cálcio, ok? Em relação a dosagens, tem estudos que já começam, aqui está 12 miligramas, mas tem algumas, né, alguns delineamentos que já usam só 6 miligramas de capsaicina, já então colocando melhora na performance de homens fisicamente ativos, aqui 12 miligramas em corredores, né, de 1.500 metros. Também usaram 150 miligramas de capsaicina, associado ao exercício aeróbico de baixa intensidade, né? Se observou aí uma diminuição no coeficiente respiratório e um aumento na taxa de oxidação de lipídios. Então, né, você tem uma preservação melhor aí, né, da taxa respiratória e melhora a questão da lipólise, tá? Então, a capsaicina da pimenta também tem bons resultados. Outro componente interessante é a epigalocatequina galato, que está presente lá no chá verde. E ela é um extrato de chá verde contendo cerca de 25%, então, desse composto, que é a 3-galato de epigalocatequina. E ela auxilia na redução do apetite e na oxidação da gordura. Então, quando a gente observa essa interação entre as catequinas, a cafeína e a noradrenalina, né, lembrando que o chá verde também tem cafeína, além das catequinas, né, as catecolaminas prolongam o efeito da noradrenalina. Então, vão inibir uma enzima responsável pela degradação dessa noradrenalina, que é a COMT, ou ometiltransferase. Então, aí, né, então, combinadas aí as catecolaminas, a cafeína, ela vai inibir a degradação do AMP cíclico, como a gente viu, que é o mensageiro intracelular para a termogênese, mediada pela noradrenalina. Como consequência, a gente tem um aumento na termogênese, certo? Então, é uma combinação aí interessante, né, e o chá verde proporciona. Outro composto aí que tem sido discutido na literatura é a ioimbina, tá? Então, ela é encontrada na casca de uma planta conhecida como Pausinistalia ioimbe e é utilizada também aí por alguns povos, né? A tradição aí era que se utilizasse como estimulante sexual. Essa planta, né, esse composto, apresenta uma capacidade de vasodilatação e gera uma melhora na circulação local e no aporte de nutrientes. Ela é um antagonista dos receptores alfa-2 adrenérgicos, ou seja, aumenta a lipólise e ácidos graxos séricos. Então, ela não é um ativador dos beta, mas é um antagonista dos alfa-2 adrenérgicos. Então, também estimula a lipólise dos ácidos graxos séricos aí. Certo, pessoal? Então, esses são os que eu gostaria de comentar com vocês, tá? Agora eu queria que vocês dessem uma olhada aí na plataforma do Moodle, que eu vou disponibilizar, né, algumas atividades para que vocês fixem melhor essas informações e explorem um pouco mais, né, esse conteúdo, que é um conteúdo, né, muito interessante aí para a gente aplicar aí as nossas técnicas de atendimento para realmente otimizar os resultados quando o paciente realmente é um paciente que tem um perfil aí onde a gente possa trabalhar, ok? Então, fiquem aí ligados na atividade. Um beijo e até mais, pessoal.